se o Deus do Antigo Testamento e o Deus que Jesus revela no Novo Testamento fossem, na verdade, dois seres diferentes? E não só diferentes, mas opostos. De um lado, um criador vingativo, sabe? Cheio de regras. Do outro, um salvador de puro amor e misericórdia. Parece até roteiro de filme, mas essa ideia foi o centro de uma das maiores crises do cristianismo lá no início, uma doutrina do século II chamada marcionismo. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. É uma ideia explosiva, sem dúvida nenhuma. E a nossa análise hoje mergulha justamente nisso. A gente vai usar como base um estudo teológico sobre o homem por trás dessa ideia, Marcião de Sinop. Ele era um rico armador que virou uma das figuras mais influentes e, para a igreja da época, mais perigosas. O nosso objetivo aqui é entender não só o que ele propunha, mas por que as ideias dele, que eram heréticas, tiveram um eco tão forte. Tão forte que, ironicamente, acabaram forçando a igreja a decidir o que era e o que não era a sua escritura sagrada. Certo, então vamos começar pelo homem. Quem era esse tal de Marcião? Porque para propor uma coisa tão radical, ele não podia ser uma pessoa qualquer. Longe disso. Marcião de Sinop nasceu por volta de 85 d.C., onde hoje é a Turquia. E ele vinha, assim, de um berço cristão e bem rico. O pai dele era bispo, e ele mesmo era um construtor de navios muito, muito bem-sucedido. Era um homem com dinheiro, influência e, pelo que tudo indica, muito inteligente e carismático. E aí, por volta do ano 140, ele se muda para o centro do mundo da época, Roma. É lá que tudo começa. Então ele chega em Roma com dinheiro e uma grande ideia. Mas de onde veio essa ideia? Não parece algo que surge do nada, né? Qual era o clima intelectual da época? Essa é a pergunta-chave. O pensamento dele foi moldado por duas grandes correntes que estavam fervilhando naquele momento. A primeira era o dualismo gnóstico, que era muito popular. É aquela visão que separa tudo em dois: o mundo espiritual, que é divino, puro, bom, e o mundo material, que é visto como uma criação inferior, corrupta. Quase uma prisão, sabe? Entendi. A matéria é ruim e o espírito é bom. Uma oposição bem fundamental. Exatamente. A segunda grande influência foi uma leitura muito particular e um tanto extrema das cartas do apóstolo Paulo. Marcião ficou obcecado pela forma como Paulo colocava a graça de Cristo em oposição à antiga lei de Moisés. Ele não via isso como uma continuidade, uma evolução. Para ele era uma ruptura. Total. E ele levou essa ideia às últimas consequências. Imagino que essa combinação de mundo material é ruim com a lei judaica foi superada, não foi, assim, muito bem recebida pelos líderes da igreja em Roma. De forma alguma. Claro que essa história não ia acabar bem. As ideias dele eram tão radicais que geraram um conflito enorme. Depois de muitos debates assim, bem acalorados, a coisa acabou com a excomunhão dele, em 144. Mas aqui está o detalhe. Ele não foi embora de cabeça baixa. Pelo contrário, ele usou a fortuna dele para fundar sua própria igreja. Uma estrutura paralela, sabe? Com seus próprios bispos, rituais, e ela se espalhou pelo Império Romano e se tornou uma grande rival da Igreja Ortodoxa por séculos. Certo, então vamos mergulhar no centro da questão. O que exatamente ele pregava que era tão chocante? A gente falou de dois deuses. Como isso funcionava? Então, a base de tudo é esse dualismo teológico radical. Para Marcião, as contradições que ele via entre o Antigo e o Novo Testamento não eram um caso de interpretação, de alegoria. Eram a prova de que os livros falavam de dois seres diferentes. Espera um pouco. Não um Deus com duas facetas, mas, literalmente, dois deuses distintos. Exatamente. E inimigos. O primeiro ele chamava de Demiurgo. Esse era o Deus do Antigo Testamento, o criador do mundo material. E como o mundo material era imperfeito e corrupto, para Marcião, o seu criador também tinha que ser. Ele via o Demiurgo como uma entidade inferior, legalista, vingativa, que agia com uma justiça cruel, sabe, arbitrária. Basicamente o Deus que manda pragas, dilúvios, que ordena massacres.
O Deus que manda ursos atacarem crianças que zombaram de um profeta. Esse tipo de história? Exatamente esse. Para os seguidores de Marcião, todas essas narrativas violentas e as leis rigorosas das escrituras hebraicas não eram metáforas, eram um retrato fiel da natureza limitada e falha desse Deus criador. Um Deus justo, talvez, mas não um Deus bom. Então, de um lado, a gente tem esse Deus construtor, meio zangado e obcecado por regras. Qual seria a alternativa que Marcião propõe? Quem é o mocinho da história? O mocinho é o Deus Supremo, o Pai revelado por Jesus no Novo Testamento. Um Deus que era até então totalmente desconhecido da humanidade. Ele não tinha nada a ver com a criação do mundo, com a matéria, e o ponto crucial, nada a ver com o povo de Israel ou com o judaísmo. Ele era puro amor, graça, bondade. Na visão de Marcião, Jesus não veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele veio para nos salvar das garras do demiurgo e revelar esse Deus bom e estrangeiro. Uau, isso é de uma audácia tremenda. A consequência lógica disso é que o Antigo Testamento inteiro se torna o quê? Irrelevante. Pior que irrelevante. Se torna a biografia do Deus errado. Para Marcião, tentar harmonizar o Deus do Antigo Testamento com o Pai de Jesus era a maior corrupção da mensagem cristã. Era como tentar misturar água e óleo. A solução dele era simples e brutal. Jogar fora todo o Antigo Testamento. Cortar o cordão umbilical de uma vez por todas. Se ele jogou fora metade das Escrituras, o que sobrou? Em que a igreja marcionita baseava sua fé? Eles tinham uma Bíblia? Tinham. E esse é um ponto fascinante. Diante desse vácuo, Marcião fez algo inédito. Ele criou o seu próprio livro sagrado. Ele compilou e editou o que, na prática, foi o primeiro cânon do Novo Testamento de que se tem notícia. Ele mesmo montou uma lista oficial de textos. E o que tinha nela? Tinha duas partes. A primeira, ele chamou de Evangelião, que era basicamente o Evangelho de Lucas. Mas não o Lucas que a gente conhece, era uma versão purificada. Marcião passou um pente fino no texto e removeu tudo que, na visão dele, eram contaminações judaizantes. O que seria uma contaminação judaizante? Me dá um exemplo prático. Sabe a genealogia de Jesus que liga ele ao rei Davi? Fora. Qualquer citação de profetas do Antigo Testamento, cortada. A história do nascimento que conecta Jesus a Belém, a cidade de Davi, apagada. Ele queria um Jesus que aparecesse quase do nada, sem nenhuma raiz na história de Israel. E ele escolheu Lucas porque considerava o evangelho mais próximo do apóstolo Paulo, que era o seu grande herói. Ok, então ele editou um evangelho. E quantas cartas dos apóstolos? Imagino que Paulo, com a ênfase na graça, tenha sido o favorito dele. Ele incluiu todas ou também passou a tesoura? Você acertou em cheio. Paulo era o único apóstolo que, para Marcião, tinha entendido a mensagem. A segunda parte do cânon dele se chamava Apostolicon e tinha 10 epístolas de Paulo. Mas, como você imaginou, elas também foram revisadas. Qualquer menção positiva à lei de Moisés, qualquer referência favorável ao Deus do Antigo Testamento, tudo isso foi cuidadosamente removido. Para ele, apóstolos como Pedro e Tiago ainda estavam presos às tradições do demiurgo. Só Paulo era puro. Isso explica muita coisa. Com essa base, a teologia dele se torna muito direta. Rejeição total da lei judaica, salvação apenas pela fé, nesse Deus bom recém-revelado. Era uma versão do cristianismo muito mais simples e direta, sem o peso de séculos de história e leis. Exatamente. Era um cristianismo light, se a gente quiser usar um termo moderno, sem a bagagem complicada do Antigo Testamento. E isso nos leva à reação. Sim, porque eu não consigo imaginar a igreja da época assistindo a tudo isso de braços cruzados, vendo uma versão editada e rival da sua fé se espalhar. Como eles reagiram? A reação foi massiva e, intelectualmente muito robusta. Os maiores pensadores cristãos da época, gente como Justino Mártir, Irineu de Lyon e especialmente Tertuliano, escreveram tratados enormes, detalhados, só para refutar Marcião. Ponto por ponto. Tertuliano escreveu 5 livros inteiros chamados Contra Marcião. E quais eram os principais argumentos deles? Onde eles mais batiam?
Havia alguns eixos centrais. O primeiro, e mais óbvio, era a violação do monoteísmo. A ideia de dois deuses era vista como um retorno ao paganismo, uma heresia dualista que destruía a crença fundamental em um único Deus, criador de tudo. Para eles, a justiça e a misericórdia não eram de deuses diferentes, mas sim duas faces do mesmo Deus, um Deus único e complexo. O segundo ponto deve ter sido a edição dos textos, certo? Acusaram ele de falsificação. Precisamente. Irineu de Lyon usou uma palavra forte. Ele acusou Marcião de mutilar as escrituras. A crítica era que ele não estava interpretando os textos. Ele estava forçando os textos a se encaixarem na teoria dele. Ele decidia primeiro no que acreditar e depois cortava e colava as escrituras para provar seu ponto. Era visto como uma desonestidade intelectual e espiritual. A fonte que a gente analisou também menciona uma crítica mais delicada, a de antissemitismo teológico. Isso é bem pesado. O que significava naquele contexto? Sim. E essa é uma crítica que ecoou por séculos. Ao pintar o Deus do povo judeu como uma entidade inferior, vingativa, ignorante, e ao jogar fora as escrituras hebraicas como se fossem lixo, a doutrina de Marcião foi vista como um ataque direto às raízes judaicas do cristianismo. Os oponentes dele, como Justino Mártir, argumentavam que o cristianismo era o cumprimento e não a negação da história de Israel. Desconectar Jesus de suas raízes judaicas era para eles esvaziar a missão dele de significado. Apesar de todas essas críticas, as igrejas marcionitas prosperaram por um bom tempo. O que havia nessa mensagem que era tão atraente? Pensa no público da época. A mensagem era especialmente poderosa para os gentios, os não-judeus, que se convertiam ao cristianismo. Eles não tinham nenhuma conexão cultural ou afetiva com a história de Israel ou com a lei de Moisés. E aí Marcião oferecia a eles uma fé pura, sem a necessidade de entender ou reverenciar aquilo que para eles era a história de um outro povo. Era uma porta de entrada bem mais simples. Isso nos leva ao legado. Como uma ideia tão combatida e, no fim das contas, derrotada, pode ter um impacto tão grande e duradouro? Aqui é que a história dá uma volta irônica, fascinante. Ao criar o seu próprio cânon, essa lista fechada de livros que ele considerava sagrados, Marcião criou um problema e uma urgência para a Igreja Ortodoxa. Eles não podiam mais tratar a coleção de seus textos de forma fluida, sabe? A existência de uma Bíblia marcionita forçou os líderes da igreja a se perguntarem: ok, e qual é a nossa lista? Quais livros são verdadeiramente inspirados e quais não são? Então, numa reviravolta bizarra, o homem que tentou cortar a Bíblia pela metade é uma das principais razões pelas quais a igreja sentiu a necessidade de definir o que era a Bíblia inteira. Exatamente, a heresia de Marcião atuou como um catalisador. O processo de definir o cânon do Novo Testamento, que talvez levasse muito mais tempo, foi acelerado drasticamente como uma resposta direta à ameaça marcionita. A igreja precisava de uma lista oficial de livros para combater a lista de Marcião. Portanto, o legado dele é completamente paradoxal. O primeiro herege a criar um cânon forçou a ortodoxia a criar o seu próprio. Resumindo, então, o marcionismo foi essa tentativa radical de criar um cristianismo sem suas raízes judaicas, propondo dois deuses e editando a própria Bíblia. Foi condenado, combatido, mas o desafio que ele representou foi tão grande que obrigou a igreja a se definir com mais clareza, a solidificar sua teologia e, principalmente, a estabelecer o conjunto de textos que formaria o Novo Testamento como conhecemos, um legado totalmente inesperado vindo do seu maior adversário. É a definição perfeita de um legado paradoxal. E isso nos deixa com uma última provocação. A acusação de antissemitismo teológico contra Marcião não foi um mero xingamento. Ela aponta para uma tensão real no coração do cristianismo primitivo. Como ser uma fé nova e universal e, ao mesmo tempo, a continuação de uma promessa feita a um povo específico. Essa tensão não morreu com Marcião. A questão que fica é,
de que formas essa luta entre as raízes judaicas e a busca por uma identidade distinta continuou a moldar a teologia, a política e a história do cristianismo ao longo dos séculos, mesmo muito depois de Marcião ter sido esquecido.